Bom, gente, já está aqui conosco para iniciar a edição de hoje. Eu vou cumprimentar do outro lado da tela o psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva, ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde e militante comunista Alexandre Vasilenskas. Alexandre, bom dia. Bom dia, Anderson. É sempre um prazer responder a sua convocação e do Faixa Livre, assim, esse espaço tão importante para a esquerda brasileira. Agradeço demais a tua presença aqui, viu, Alexandre? Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco. Alexandre, que faz parte da nossa audiência qualificada, inclusive, assiste muito o nosso Faixa Livre, que eu sei. Eu quero agradecer também demais o teu apoio aqui ao nosso programa, Alexandre, para a gente falar hoje um pouco sobre o cenário da política nacional em especial, viu, Alexandre? Porque a coisa não anda nada fácil. Esse terceiro governo do presidente Lula, aí em meio a todas essas contradições que a gente já observa desde o início do mandato lá em 2022, em 2023, perdão, a gente percebe essa grande aliança avançando e, acima de tudo, defendendo e atendendo aos interesses majoritariamente do grande capital aqui no nosso país, com algumas pequenas concessões e no momento, Alexandre, em que as forças políticas de alguma forma se rearranjam, tentando já construir alianças para as eleições do ano que vem. Estamos aí há menos de um ano das eleições gerais, enfim. E o governo Lula se vê aí em meio a essas disputas que se abrem. União Brasil diz que sai, mas não sai do governo. O mesmo acontece com o PP, enfim, partidos do dito centrão da direita neoliberal e que, nesse momento, por ocasião, apoiam o governo Lula, mas não sabem o rumo que vão tomar para o ano que vem. Alexandre, eu queria começar com uma análise tua mais geral a respeito desse momento do governo do presidente Lula, pouco mais de 2 anos e 9 meses de mandato. Como é que você avalia essa gestão, as disputas que se abrem e, acima de tudo, as perspectivas que a gente tem aí para o ano que vem, Alexandre? Novamente, bom dia, Anderson. Assim, o governo Lula foi agraciado por um presente imerecido dos céus, né, da fortuna, né, que foi a atuação do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, que é uma aberração, assim, um deputado brasileiro numa potência estrangeira, abertamente conspirando para que essa potência interfira no poder judiciário do seu país, assim, e sendo pago por isso, né? Isso gerou um nível de constrangimento para a extrema-direita que permitiu ao governo Lula dar uma virada de popularidade porque ele estava em franco declínio, né? Eu costumo dizer, assim, nas conversas que eu tenho tido com camaradas, que o governo Lula 3 tinha 3 tarefas simples, nada revolucionárias, nada reformistas, inclusive, assim, que era acabar com o teto de gasto, né, que é a decretação de morte do que sobrou do Estado de Bem-Estar Social brasileiro da Constituição de 88, acabar com esse parlamentarismo oficioso, que é uma excrescência que foi criada lá com o Braga Neto e o substituto dele na Casa Civil do Bolsonaro, porque o parlamento brasileiro hoje vive uma situação única no mundo, né? Porque ele tem poder do que sobrou do orçamento federal, uma quantidade enorme, sem responsabilidade política alguma. Essa, por exemplo, é a raiz do conflito com o Centrão, né? Porque eles não precisam mais de cargos. Um deputado hoje dirige mais orçamento que um prefeito de uma cidade média. Assim. E havia massa crítica para isso, via STF, e uma domesticação mínima dos militares, né? Permitido também pelo 8 de janeiro. O governo Lula não fez absolutamente nenhuma dessas 3 tarefas. Ele manteve o teto de gasto, só dando uma ligeira rearrumação nele, manteve o parlamentarismo oficioso, pelo que se sabe, esses avanços do Dino, no sentido de alguma transparência dessas emendas, não tem o apoio do governo federal, e colocou o Múcio, que é um preposto dos militares. Assim. Isso deixou o governo numa situação muito difícil, né, de ladeira abaixo. Estava se discutindo, inclusive, da possibilidade de Lula não ser candidato, né, porque ele teria um resultado muito aquém e fecharia a carreira política dele de forma não muito honrosa, assim, né? E ele foi beneficiado com a ação
Eduardo Bolsonaro. E não vai aproveitar, né? Que é uma espécie de padrão dele. Você citou a questão dos militares, eu falo isso desde o início do governo. Lula perdeu ali, lá no 8 de janeiro, uma oportunidade única, talvez na história do nosso país. Eu não, sinceramente não lembro de um outro presidente que, em um momento como aquele, com o apoio popular que ele tinha à época, não tenha agido contra os militares que apoiaram abertamente aquela tentativa de insurreição lá em Brasília, no 8 de janeiro, mandando um monte de generais ali para a reserva, enfim. Mas me parece que é a toada do Lula, acima de tudo, né? Deixar de aproveitar as oportunidades que surgem para ele, justamente para ampliar o leque de apoios, de alianças, enfim, essa face conciliadora que o presidente da República adota aqui no nosso país. Lamentavelmente, é da história política do Lula, desde que ele assumiu o primeiro mandato lá em 2002. O Alexandre, aliás, em 2003, a eleição em 2002, ele assumiu em 2003. O Alexandre, eu queria, você citou ainda há pouco essa espécie de parlamentarismo que avança no nosso país e que o Lula se adaptou de maneira muito efetiva ao que acontece, o Congresso Nacional cada vez mais empoderado a partir das emendas que são oferecidas a deputados e senadores, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do presidente da República com o Congresso Nacional, porque há muitas pessoas que dizem que o Lula tem uma relação de embate com o Congresso e outros dizem que há uma parceria, digamos assim, entre o Executivo e o Legislativo. O presidente tem dito que será cada vez mais de esquerda e socialista, mas vive dando aí sinais trocados, inclusive nessa própria relação com o Congresso Nacional. Às vezes critica o Congresso, às vezes protege, especialmente o presidente da Câmara, o senhor Hugo Mota, enfim. Eu queria que você falasse sobre a relação do Lula com o Congresso Nacional, se ela é de embate ou se ela é de parceria e outra. Onde é que o Lula é socialista nessa relação com os parlamentares, Alexandre? Ele nunca foi, Anderson. Assim, eu costumo dizer que o histórico do Lula, ele era o sindicalista que não era comunista e, por isso, agradava parte da Fiesp. Ele foi o candidato a presidente que não era Brizola. Depois foi o presidente de esquerda que não era Chaves. O problema dele é que esse tipo de relação não existe mais. O mundo está muito mais polarizado. E com relação ao Congresso, ele é um dos parteiros dessa relação. Assim. É preciso dizer, por exemplo, que o Eduardo Cunha, que inaugura, né, esse início de parlamentarismo oficioso, como é que o senhor Eduardo Cunha, que vem aqui do Rio de Janeiro, do nosso estado, ele conseguiu na época, né, uma bancada pessoal de 150 deputados. Foi entregue a ele Furnas e Caixa Econômica Federal. Ele conseguiu financiar uma bancada de 150 deputados e começou a atuar diretamente no sentido de trocar favores com parte do empresariado. Esse processo vem se intensificando. É preciso dizer, Anderson, isso é uma coisa assim que mesmo a esquerda não tem muita noção. Assim. Essa direita fisiológica, né, que de centro não tem nada, né, muito ligada a pequenos municípios, a estados hiperrepresentados por conta da manutenção do pacote de abril, né, lá dos estertores do governo militar, eles são, a princípio, menos neoliberais do que a fazenda atual. Assim. O senhor Fernando Haddad queria manter o teto de gasto do Temer. Né? O Senado brasileiro tentou fazer uma versão de controle fiscal menos rígida, né? E foi o senhor Fernando Haddad que pressionou, né? Eu chamo ele do Dom Fernando II da USP, né? Assim, ele pressionou para que seja mantido essa legislação de arroxo, né? Assim, o Pedro Paulo, que está tentando destruir agora o serviço público e jogar o teto de gasto também para municípios e estados, é um próximo político do Eduardo Paes, que é o parça do lulismo no Rio de Janeiro. Assim. Ou seja, o Lula faz parte desse grande projeto, assim, que na verdade começa em 94 com o Fernando Henrique Cardoso, que eu chamo da vingança de 32, né? Projeto das oligarquias
liberais centrados em São Paulo, que é reagrarista, né? Que tem o projeto e o sonho molhado de acabar com todas as conquistas modernizantes da Revolução de 30 e acabar com o estado de bem-estar social da Constituição de 88. E tem conseguido, assim, né? Nós temos hoje o mesmo percentual de indústria no PIB do que em 1910, né? Esse é o projeto do qual o Lula faz parte. Isso é importante, Anderson, assim, a que serviu o lulismo e o PT dentro desse projeto? Eles são o grande freio de arrumação. Como esse projeto ele é intrinsecamente impopular, ele precisa, de tempos em tempos, de uma força que dê uma espécie de freada de arrumação, né? O governo Lula 1 foi basicamente isso. Assim. O projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso estava extremamente impopular em 2002. Né? O candidato dele o Serra chegou a ficar em quarto nas pesquisas, se não me engano, em quarto ou terceiro. Quase não foi para o segundo turno. O Lula ganha com uma margem grande e aí vem Palocci, que consensualiza as reformas tucanas que não foram alteradas. Isso vai até o estelionato eleitoral que a Dilma faz em 2015. Ela se elege em 2014, depois de 2013. Ela se elege, não se elege só pelo Nordeste. É preciso lembrar que naquela eleição Rio de Janeiro e Minas Gerais votam nela, ela ganha em Minas e no Rio, dá um enorme estelionato eleitoral, assim, com o senhor Joaquim Levy, a popularidade dela derrete, merecidamente, e aí você tem uma outra blitzkrieg neoliberal com Temer, onde o modelo se acelera com a destruição parcial da CLT e com teto de gasto, e agora o Lula 3 é a grande reacomodação e consensualização desse modelo. Assim. Alexandre, eu vejo muita gente dizendo aqui no programa que esse governo Lula 3 é a consolidação da ponte para o futuro que o Michel Temer colocou em prática. Você também considera dessa forma? É exatamente isso. É o teto de gasto, a consolidação da destruição da CLT, a consolidação de políticas cada vez mais focalizadas, substituindo as políticas universais. O teto de gasto é incompatível com os pisos constitucionais de saúde e educação. Eles vão ter que atacá-los alguma hora, possivelmente depois das eleições. E já vem sendo feitas políticas nesse sentido, assim, privatização de administração de escola, posto de saúde, presídio feito pelo BNDES neoliberal do senhor Aloysio Mercadante, a colocação do programa Pé de Meia dentro do orçamento global de educação, ou seja, você destrói a política universal para substituí-la por política focalizada. É o projeto Vingança de 32, Anderson, assim, da nova República Velha. Você citou esses ataques que devem ser feitos, inclusive a própria Simone Tebet já verbalizou que esses ataques que você citou devem ser feitos entre o final ali das eleições do ano que vem e o fim desse mandato do presidente Lula, entre as eleições e o fim do mandato. Deve haver um aprofundamento aí dessa lógica fiscalista aqui no nosso país. Agora, o Alexandre, chama a atenção o seguinte, você, de uma forma muito precisa, desenhou o que é esse personagem e o que representam os governos do presidente Lula, em especial esse terceiro, que é um governo de continuidade em relação ao que a gente tinha lá na gestão do Michel Temer. Por que o povo brasileiro ainda confia tanto no presidente Lula? Porque a gente vê as pesquisas de popularidade, o Lula andou perdendo um pouco essa popularidade lá no início do mandato, mas agora está em fase aí de recuperação, muito graças, obviamente, a esse presente que você citou aí, que ele recebeu do Eduardo Bolsonaro, da família do ex-capitão. Por que o Lula ainda tem tanta confiança do povo brasileiro num cenário onde ele, de maneira muito clara, pelo menos para a gente que acompanha de perto a política, tem como prioridade o atendimento às demandas do grande capital? Porque esse processo neoliberal faz com que a alternativa ao Lula seja cada vez mais algo muito pior que ele. Né? E ele conseguiu, de fato,
por aquele período de bonança das commodities, no primeiro para segundo governo, expandir essa tecnologia de políticas focalizadas de forma muito, muito mais massificada que o tucanato. E como nós temos uma população extremamente desigual e pobre, isso fez diferença. A política de expansão do salário mínimo, que essa foi a parte benéfica, tá? Que tem que ser elogiado. A política de expansão do salário mínimo e a seguridade social, que vem sendo atacada, gerou, de fato, que o Brasil vivenciasse, por um curto período de tempo, a criação do que poderia ser um mercado de massas, assim. Né? Só que isso foi feito sem politização, sem alterar as reformas estruturais dos anos 90. Isso foi feito excluindo parte dos setores médios, que se fascistizaram. Foi feita sem incluir, sem um processo pedagógico com a população, que fez que embora esse eleitorado lulista orgânico tenha uma relação despolitizada de gratidão com a figura histórica dele, se ele não estiver presente na urna, vota no pastor picareta, no fascista, né? Não foi feito um trabalho de acúmulo político, né? Assim, porque a função do personagem é essa, historicamente. Entendo. Alexandre, eu queria avançar aqui para questões práticas da política, que a gente teve novidades aí no dia de ontem. Aliás, novidades até a página 2, porque eram notícias já esperadas e acabaram sendo confirmadas aí na última segunda-feira. Uma delas, em especial, é essa chegada do deputado Guilherme Boulos à Secretaria-Geral da Presidência. Foi anunciada ontem pelo Lula uma troca, né, no Ministério. Sai o Márcio Macedo, entra o Guilherme Boulos em algo que o Lula já pensava há algum tempo, de uma forma ou de outra, para tentar melhorar, digamos assim, o diálogo do governo com os movimentos sociais. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho a respeito das contradições que isso acaba criando dentro do partido do Boulos, o PSOL. Mas antes, como é que você avalia essa chegada do Guilherme Boulos ao governo? O Boulos, que muita gente diz que é um lulista dentro do PSOL, inclusive, uma figura muito ligada, muito próxima ao presidente da República. Como é que você avalia a saída dele para o Ministério? Você acha que o governo vai mais à esquerda com essa nomeação do deputado do PSOL para a Secretaria-Geral da Presidência? É piada, né? Assim, só pode ser. Assim, o Boulos é uma figura que está em pleno processo de freixização, né? Que é um verbo novo que o deputado Marcelo Freixo inaugurou na política carioca e nacional. Assim. Ele foi uma figura promissora da esquerda, como uma liderança do MTST, e quando aceitou virar sócio minoritário do lulismo, se desmontou, né? Assim. O Boulos está assim, caminhando a passos largos para esse processo. Ele tem um problema político, Anderson, que não é de pouca monta. Assim. Ele foi, se não me engano, o deputado mais votado de São Paulo, teve mais de 1 milhão de votos. Uhum. Se for candidato a deputado federal de novo, ele se elege com alguma facilidade, mas vai ter uma fração dessa votação, assim, metade, talvez, tal. O que o enfraqueceria politicamente dentro do PSOL. Por isso que é tático para ele não passar por esse crivo eleitoral, né, assim, não se candidatar, virar ministro do governo Lula contra as determinações do PSOL e tentar lá ser o articulador do governo neoliberal com os movimentos sociais, à custa dos movimentos sociais e da própria função histórica do partido dele, assim, porque, Anderson, assim, o PSOL foi basicamente uma dissidência parlamentar provocada quando ficou claro o que seria o governo Lula I, na reforma da Previdência. Lá quando Heloísa Helena, Luciana Genro, Babá, brigaram lá com a direção nacional do PT e fundaram outro partido. Se o pessoal vira uma linha auxiliar disso, para que serve o partido? Uma espécie de tendência externa para que figuras como... Não aconteça com o Boulos o que aconteceu com o Freixo aqui no Rio, que está submetido ao Quaquá,
essa figura tão impoluta do petismo carioca e fluminense, assim, o pessoal serve para isso hoje, né? Tá em processo lento e gradual de ser fagocitado pelo petismo. Assim. Há uma disputa muito forte dentro do pessoal justamente em torno dos rumos do partido. Você citou essa ala que é, de uma forma ou de outra, liderada pelo deputado Guilherme Boulos, tem outros nomes ali, que disputa com uma ala mais à esquerda do partido, uma ala mais socialista, enfim. O Alexandre, há uma questão de fundo nessa disputa dentro do PSOL, que é justamente uma resolução no partido que não permitiria que figuras filiadas ao PSOL participassem do governo, exceção feita a Sônia Guajajara pela representação que ela tem para os povos indígenas, ela que é ministra também nessa gestão. Como é que se resolve uma situação como essa? Há quem diga que o Guilherme Boulos se licenciaria do partido para assumir o cargo no ministério. Eu estou até tentando um papo aqui com a presidente do PSOL, a Paula Corade, para tentar entender como é que fica isso, se o partido vai tentar modificar essa resolução ou se vai atropelar mesmo o que está no papel que foi decidido pelas instâncias partidárias. Como é que fica essa situação? Como é que você vê, acima de tudo, essa disputa que existe hoje dentro do PSOL entre esses grupos? O grupo liderado pelo Guilherme Boulos, que é mais próximo do lulismo, do presidente da República, e uma ala mais à esquerda que tem, inclusive, figuras que fundaram o próprio partido, como o camarada, o Milton Temer, conversa com a gente aqui no Faixa Livre. Enfim, como é que você vê essa disputa dentro do partido? Há essa disputa, de fato. Assim, eu costumo dizer que o pessoal hoje possui o que restou residual da esquerda pré-devastação lulista. Assim. O deputado Glauber é o maior exemplo disso, talvez. Assim, né? Com algumas contradições, principalmente em política externa, as deputados ligados ao movimento de esquerda socialista ao mês também. Agora, é preciso dizer que, embora haja, de fato, essa disputa, o grupo do deputado Boulos tem uma hegemonia no PSOL que nenhum outro grupo jamais teve. Assim. Ou seja, ele pode passar por cima dessa deliberação sem maiores problemas, porque o Revolução Solidária, que é a tendência dele, e o grupo do Juliano, esqueci o segundo nome dele, Anderson, é Juliano Ribeiro, né? Eu já trago aqui para você, eu vou lembrar aqui o nome dele, já trago aqui para você. O Revolução Solidária e o grupo do Juliano tem hoje uma maioria que nunca nenhum grupo teve no PSOL antes. Assim. Eles Juliano Medeiros. Juliano Medeiros. Eles não vão ter problema nenhum de reverter isso no diretório. Assim. É isso. Acima de tudo, há esse predomínio da ala mais ligada ao presidente Lula dentro do PSOL, como você muito bem observou, que poucas vezes a gente viu dentro do partido. Isso nos preocupa demais, num cenário onde o PSOL, como você muito bem colocou, é o meio que restou de uma esquerda mais combativa num partido com viabilidade eleitoral, porque a gente tem esquerdas, temos militantes muito valorosos, mas que eleitoralmente não tem tanta capacidade eleitoral assim. Mas a gente tem aí o PSOL que, infelizmente, se aproxima cada vez mais do Partido dos Trabalhadores como uma espécie de linha auxiliar do PT, como, de uma forma ou de outra, o PCdoB também acabou virando, né, o Alexandre? Eu acho que é bem por aí, né? O que leva a esses partidos, antes de uma esquerda mais combativa, virarem linhas auxiliares do Partido dos Trabalhadores, enfim, orbitar junto ao PT? Como é que você avalia essa transformação que ocorre dentro de determinados setores da esquerda? No caso do PCdoB, Anderson, foi uma determinação antiga, que vem lá desde 89, de que o PT seria o partido hegemônico da esquerda brasileira por muito tempo e que cabia ao PCdoB virar uma espécie de sócio minoritário. Assim, né? No caso do PSOL, é um pouco diferente assim, pelas origens. Assim. Há uma avaliação de algumas lideranças do PSOL, principalmente no caso do grupo Resistência, né, que foi uma dissidência do PSTU que foi para o PSOL
e hoje faz parte do campo do deputado Boulos, assim. Há uma má avaliação do que seja o bolsonarismo, e eu já explico isso, assim. É feita uma avaliação politicista do fenômeno, como se o bolsonarismo pudesse ser analisado apartado do projeto neoliberal que vem sendo implementado desde 94, né? O bolsonarismo não é compreensível, né? E, tanto ele quanto os seus fenômenos equivalentes no restante da América Latina, assim, sem a devastação econômica e as mudanças sociais acontecidas devido a esse desmonte, assim. Qual a base econômica do bolsonarismo? O latifúndio, agroexportador, igreja lavadora de dinheiro, aposta, esse submundo, né, de crime organizado que se mistura com o financismo, a famosa Faria Lima, esse combo, né, que é o resultado direto desse desmonte da modernização industrial brasileira, né, é a base econômica do bolsonarismo. Como eles tentam analisar o fenômeno apartado dessa matriz econômica, e, digamos assim, eu acho muito esquisito que marxistas autodeclarados façam isso, né? Assim, eles tendem a enxergar o bolsonarismo como uma espécie como uma contradição principal, né, para usar o termo do Mao Tse Tung, e dizem que o que sobrou é o lulismo. Só que eles não percebem que, ao apoiar o projeto lulista, eles reforçam a base econômica do bolsonarismo. Assim. É bem por aí, é bem por aí. O Alexandre, eu vou trazer aqui algumas participações, vou dar espaço aqui para os nossos espectadores. A gente está falando aí desses partidos que orbitam, enfim, o PT. Eu tenho muitas mensagens chegando aqui. Aliás, mensagem de Renato Cinco. Renato Cinco, a gente falou do PSOL, foi vereador pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, e diz aqui o seguinte: a entrada do Boulos no PSOL foi uma operação de infiltração lulista para destruir o PSOL, e conseguiram. Agora o Temer fica com o papinho de que o Boulos mudou. Mudou nada, o objetivo era esse. Mensagem do Renato Cinco, vereador pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Renato, pela tua mensagem, pela tua audiência aqui mais uma vez ao programa. O Amauri Pessoa, dizendo aqui, o pessoal será mais uma vítima da caminhada lulista em direção a ser hegemônico no capital da esquerda. Eu tenho perguntas aqui também. Pessoal, mandem mensagens aqui, mandem perguntas para eu fazer esse diálogo, esse papo com o Alexandre. A Marenildes, ela faz uma pergunta relacionada a algo que a gente tratou lá no início do programa. Ela pergunta aqui o seguinte: bom dia, o que explica o Múcio fazer parte do governo? Ela se refere ao ministro da Defesa, o Zé Múcio, que permanece aí. Aliás, o Zé Múcio, em determinado momento, já balançou ali no Ministério da Defesa, disse que ia sair. Balançou não, né? Ele quis sair, o Lula convenceu ele a ficar no governo, por incrível que pareça, enfim. Mas a Marinildes pergunta o que é que justifica, ou o que explica a manutenção do Zé Múcio no governo. A covardia estrutural do personagem Lula, assim, não tem nenhuma outra explicação, assim. É isso, assim. O Lula é incapaz, assim, de comprar assim, qualquer tipo de conflito. É incapaz. Bom, tem uma questão de personalidade aí, usa e claro, assim, do projeto ao qual ele serve, assim, né? Porque é muito funcional você ter as Forças Armadas brasileiras, Anderson, elas não servem para aquilo que uma Força Armada serve em países soberanos. Assim, é uma casta completamente inútil do ponto de vista da defesa nacional. Anderson, assim, recentemente eu tive uma informação que me chocou. O Brasil tem mais general que a Rússia. Tem mais general que a Rússia, assim, né? 80% da Marinha Brasileira está no Rio de Janeiro, né? Os caras se aposentam antes dos 50 anos, não tem nenhuma ideia de projeto nacional, zero. Assim. O documento que chega perto disso prega fim das faculdades federais. Assim, eles vivem numa espécie de utopia sueca de bem-estar social da década de 70, né, porque eles têm escola própria, hospital próprio, previdência própria, a estabilidade, e querem enfiar neoliberalismo no resto do povo brasileiro. Assim. Diz passagem, Anderson, assim, porque o militarismo brasileiro, até 15 anos atrás, era fascista, mas eles eram estatistas. Assim. Eles tinham uma ideia de uma
na cabeça deles um keynesianismo de direita, digamos assim. Quem acabou com isso foi se não me engano, o primeiro governo Dilma, que colocou a FGV para dar cursos nas academias de formação militar, assim. Aí a gente tem esse combo piorado agora, assim, porque eles continuam sendo fascistas, mas são neoliberais empedernidos, assim. É isso, é isso. Infelizmente, os militares abandonaram esse caráter estadista que eles tinham e, de uma forma ou de outra, seguiram aí apoiando esse discurso golpista que avançou ao longo dos últimos anos no país. Mais perguntas aqui, ó, Alexandre. Ó, o Renato Cinco registra aqui, ó, ex-vereador desfiliado em 2020. Desfiliado do PSOL, o Renato faz aqui o alerta. Eu tenho umas críticas aqui, viu, Alexandre, que eu queria também trazer para a nossa discussão. O João Carlos Delgado, ele pergunta aqui o seguinte: não é para confiar no Lula, mas no Eduardo Bananinha? É isso? E a Rosana Mosquim, ela adianta aqui um tema que a gente vai tratar daqui a pouco. A gente vai falar sobre Ciro Gomes, mas ela diz aqui o seguinte: vocês criticam o projeto do Ciro e o do Lula é neoliberal. O que vocês querem, então? Tarcísio? Eduardo? Micheque? Me poupe. Comentário aí da Rosana. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né? Como o próprio João e de alguma forma a Rosana dizem aqui, se não dá para confiar no Lula ou em nenhum outro projeto que se apresenta eleitoralmente viável, a solução seria votar na extrema-direita, Alexandre? A terceira margem do Rio, como diria Guimarães Rosa. É preciso, assim, reconstruir a esquerda brasileira, assim. Eu acho que já há hoje uma massa crítica, Anderson, da gente sair desse buraco infernal de ter que escolher entre a covardia lulista e o acelerador ultraliberal facho da vez, assim. Já há uma juventude brasileira que sacou qual o destino dela se esse processo não for alterado, assim. Mas isso precisa ser feito, assim. Não tem... vai ser um processo de médio prazo, lento, trabalhoso, e que eu já entendi que eu vou ter que dedicar os próximos anos da minha vida a ele. Assim. É isso, reconstruir a esquerda brasileira. Como, por exemplo, essa esquerda neoliberal passou algumas décadas assim, para impor a sua hegemonia. Assim. Não foi uma coisa... O PT não foi criado nos anos 80 já com domínio da esquerda. Assim. Cabe a gente agora iniciar um outro projeto. E já há gente para isso. O próprio Glauber, eu acho que vai ter uma hora que o projeto dele vai ter que... vai precisar de um outro tipo de instrumento partidário. A gente tem a figura do Jones Manuel, que eu costumo dizer que é o nosso Brizola negro. Assim. Tem o partido Unidade Popular, que apesar de alguns problemas tem crescido de forma orgânica e ocupado espaço. Ou seja, nós temos já um campo político antineoliberal, socialista, mas que vai precisar de um tempo para conquistar hegemonia. Assim. Você citou o camarada Jones, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, especialmente das ameaças que o Jones vem sofrendo a partir de grupos neonazistas. A gente tratou no programa de hoje, e hoje eu quero repercutir isso aqui com você de alguma forma. Mas antes, aproveitando que a Rosana citou o Ciro Gomes, a gente teve essa notícia aí também, já esperada, que era a saída do Ciro Gomes do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. O Ciro saiu do PDT e prontamente se filiou ao PSDB. Muita gente surpreendeu, eu te confesso que não tive qualquer tipo de surpresa com a saída do Ciro Gomes ao PSDB, mas eu queria uma análise tua, o que representa essa ida do Ciro, essa, digamos assim, mudança de lado, podemos dizer, a saída de um partido de centro-esquerda para um partido de direita, aliás, um partido que representou por muitos anos a direita neoliberal aqui no nosso país, com um presidente da República, ainda que hoje seja um arremedo daquilo que foi o PSDB, é mais uma legenda do que qualquer outra coisa, mas enfim. Como é que você avalia essa mudança do Ciro Gomes, esse movimento que ele faz, saindo do PDT e indo para o PSDB, Alexandre? O caso Ciro Gomes tem que ser analisado de duas formas, Anderson. Assim, do ponto de vista de curto prazo, o Ciro fez um movimento de sobrevivência política dele. Assim, né?
ele, sem uma base regional forte, ele não consegue mais ter um projeto nacional. Assim. Então, ele tem que, reconquistar, digamos assim, a hegemonia política do Ceará. Ele me parece que está em primeiro lugar para o governo do Ceará, e o projeto dele tem que ser esse, assim, reconquistar isso. Ele não tem chance de fazer isso no PDT, que foi totalmente apropriado pelo lulismo, e procurou o enésimo partido para fazer isso. O PSDB não é um partido nacional mais, foi destruído. Assim. O senhor Aécio Neves fez esse favor ao país, né, de destruir o tucanato, virou um partido de centrão, de aluguel, e o Ciro fez o que sempre faz, né, que é ir para um partido que o permita seguir com seus planos de curto e médio prazo. Assim. Agora, o Ciro Gomes, enquanto uma figura política nacional, ele tem um problema estrutural que o Jones analisou num vídeo que lançou ontem ou anteontem, não lembro, assim, o Ciro tem um problema, né, porque o projeto dele depende de uma coisa, que é uma burguesia industrial antifinancista que não existe há muito tempo. Assim, né? Ele vai ele já deu palestra na Confederação Nacional de Indústria e foi vaiado, né? O mesmo lugar que aplaude o Paulo Guedes. Isso acontece porque a financiarização da economia brasileira atinge, inclusive, o que restou da nossa indústria, Anderson. Assim. Tem muita empresa hoje que só fecha no azul por conta dos seus rendimentos financeiros. Ou seja, esse processo de transformação da economia brasileira tem que ser feita, inclusive, contra o que restou dessa burguesia industrial, porque eles vivem também do rentismo. Assim. Então tem isso, tem um movimento de curto prazo do Ciro Gomes, que é o que restou para ele, para poder ter um certo horizonte maior na política nacional. O PSDB é o instrumento da vez para isso, já foi o PROS, já foi o PSB, já foi... ele mesmo disse que a vida partidária dele é uma tragédia, se não me engano. E o Ciro tem esse problema de avaliação, de análise, né? Assim. O Eric Carvalho diz aqui o seguinte: era para o Ciro estar no União Brasil desde que era DEM ou PFL. E a Rosana, ela volta a participar aqui, falando sobre o Ciro, dizendo o seguinte: o Ciro é o único que propõe romper com esse modelo econômico. Jones, com o projeto comunista, não tem chance no momento atual. Precisamos de uma transição. O Ciro Gomes seria a figura ideal para essa transição que a Rosana está dizendo, desse modelo lulista para um modelo mais à esquerda? Você considera que, ainda que o Ciro, muito provavelmente ano que vem, vai concorrer ao cargo de governador do Ceará, pelo menos é o que está colocado aí no radar, mas você acha o Ciro um nome viável, ou seria uma figura viável para liderar um projeto de transição entre um programa neoliberal que domina o nosso país para a gente partir para um projeto de esquerda, ou Alexandre? Não, Anderson, por um conjunto de motivos. Primeiro, assim, porque ele se ampara num sujeito histórico que não existe, que é essa burguesia industrial antirrentista. Isso aí está no mesmo nível de você acreditar em Papai do Céu, Papai Noel, Fada do Dente, coisas do tipo. Assim. Segundo, que o momento dele político passou. Assim. O grande momento político do Ciro foi em 2018. Se ele aceitasse ser vice do Lula naquela ocasião e ser o candidato do lulismo, talvez a gente conseguisse uma superação da hegemonia lulista, tá? E uma superação desse rentismo mais imediato, que acabou sendo o Paulo Guedes à época. Assim. Mas ele deixou esse cavalo passar, assim, por vaidade, né? Por uma reação hepática ao petismo, que é muito comum em ex-aliados. Assim. As pessoas falam que os comunistas são antipetistas, mas não conhecem o estado emocional das pessoas que já foram próximas do petismo e tomaram rasteiras, assim, então, bem mais viscerais. Assim. E o Ciro é uma delas. Assim. Tem uma questão de política econômica também, que o Ciro ele não rompe inteiramente com o modelo. Assim, como, por exemplo, uma das propostas dele era capitalizar a Previdência. Ele
Ele quer porque quer, ele acha que precisa de poupança a posteriori para fazer o Estado brasileiro conseguir investir. O que é uma bobagem, segundo os economistas da MMT. Assim, né? Ele está preso ainda em alguns paradigmas. Se orgulha de nunca ter feito déficit público, né, quando era gestor, né, mas ele podia ter sido, sim, uma figura de, não transição para um pós-neoliberalismo, mas uma figura menos atrelada a esse projeto neoliberal, só que ele deixou passar esse período. Assim. Uhum. E ele tem um certo mérito inegável assim, de criar uma certa juventude não de esquerda, mas interessada em estudar economia, fora da cartilha ultraliberal. Assim. Uhum. O Ciro me parece, acima de tudo, que tem muito da história, como você muito bem traz aqui para a gente. O Alexandre, eu queria continuar aqui. Ó. Eu vou trazer mais uma última pergunta aqui, que chegou de uma espectadora nossa, a respeito da esquerda, a Célia Cristina, ela questiona aqui. Ó. Bom dia, vocês acreditam mesmo que o sistema brasileiro deixa eleger uma esquerda radical? Pergunta da Célia para você, Alexandre. Olha, eu sou um comunista. Isso significa que, se a gente, por acaso, conseguir algum tipo de representação institucional, é claro que é possível. Tanto que já houve. Assim. O governo Brizola de 82 aconteceu, as prefeituras petistas de Porto Alegre duraram 4 gestões, se não me engano. A prefeitura de Santos, da Thelma e do Davi Capistrano aconteceram. A gente já teve bancadas de uma esquerda de verdade acontece. Agora, claro que uma hegemonia eleitoral da esquerda de verdade, né, radical, produziria reações e que a gente tem que estar preparado para isso. Assim. Uma esquerda de verdade não pode achar que ela tem que ser tolerada pela oligarquia financista brasileira. Isso é um princípio básico. Assim. Vai ter luta, vai ter conflito. Assim. Vai ter luta, vai ter conflito. Essa que é a grande questão que está colocada. A gente sabe muito bem dos desafios que vão surgir a partir de uma alternativa à esquerda no nosso país. Enfim, cabe agora a militância aos personagens, às figuras que se colocam nesse campo agirem considerando todas essas resistências que vão surgir. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma das que tem ganhado maior destaque nos últimos tempos, como eu citei ainda há pouco, que é justamente o camarada Jones Manuel. Antes disso, o Alexandre, eu queria trazer até o tema que a gente meio que destacou como manchete aqui para o nosso papo, que é essa relação, digamos assim, entre o presidente Lula e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a partir dessa situação envolvendo o tarifaço, enfim, o bolsonarismo atuando para colocar o Donald Trump contra o país, enfim. O presidente Lula ele deve se encontrar com o republicano no próximo domingo, dia 26, antes da cúpula da Associação Nacional do Sudeste Asiático, lá na Malásia. Esse encontro que vem sendo construído pelas diplomacias, enfim, o Mauro Vieira, o nosso chanceler, esteve com o Marco Rubio na última semana, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, justamente fazendo esse meio-campo, tentando construir esse encontro, iniciando as negociações em torno do tarifaço, enfim. As duas lideranças, tanto o Trump como o Lula, inclusive, têm exaltado o entendimento que eles tiveram, num diálogo, numa conversa que eles fizeram por telefone, falando, inclusive, que há uma química entre eles. Enfim, a grande questão e o problema, eu diria, o Alexandre, é que o presidente dos Estados Unidos tem feito uma série de ameaças a países do nosso continente. Primeiro, a Venezuela e, mais recentemente, a Colômbia. Chamou o Gustavo Petro, inclusive, de traficante, enfim, um negócio inacreditável. Não por acaso o presidente da Colômbia, ele, que foi chamado de traficante, convocou o seu embaixador em Washington e denunciou uma ameaça de invasão pelos Estados Unidos. Aliás, o Gustavo Petro é uma das figuras mais respeitadas na esquerda aqui no nosso continente, enfim, tem uma ação muito elogiada pelo nosso campo. O Lula, ainda que não tenha se posicionado em relação a esses... aliás, ainda que ele tenha se posicionado em relação a esses atentados contra a soberania dos países do nosso continente, o Alexandre, em nenhum momento o nosso presidente citou
diretamente os Estados Unidos como autores dessas ameaças. E a minha pergunta vai no seguinte sentido, Alexandre. Essa química, entre aspas, que surgiu entre o Lula e o Trump, esse entendimento entre os dois que avança, isso de alguma forma é uma ameaça para a América do Sul, Alexandre? Anderson, é uma das coisas mais irresponsáveis do ponto de vista de política externa, assim, que eu já vi nos últimos anos. Assim. É preciso deixar claro o risco que a América Latina corre. Assim. Essa extrema-direita trumpista norte-americana, eles têm uma ideia de que eles aceitam a decadência imperial do país. Assim. Então, tipo, eles são muito pouco simpáticos à ideia de ficar se metendo, né, em conflitos na Ásia e na África, mas eles querem consolidar um campo regional no qual a gente é o quintal, assim, nós somos o quintal deles, assim, onde eles podem intervir a seu bel prazer. E possivelmente isso, a consolidação desse tipo de pensamento pressupõe intervenções militares mais diretas. Eu não acho que a Venezuela corra risco de uma invasão militar direta, porque vai virar um atoleiro. Assim. A Venezuela é muito bem armada, ela modernizou as forças armadas dela com armas de última geração da Rússia, principalmente. Ela tem uma milícia armada, uma milícia popular armada de mais de 1 milhão de membros. É um país de geografia muito ruim para isso, extremamente montanhosa. Tem tudo para virar um Vietnã tropical. Assim, né? Então, agora, o risco que se corre é virar um Oriente Médio 2.0. O que quero dizer com isso? Bombardeios periódicos, pirataria a navios petroleiros da Venezuela, tentativas de assassinato, tentativas de compra de oficiais das Forças Armadas. Isso sempre aconteceu lá nos últimos anos, mas pode ser exponencializado. Assim. E, assim, a questão de tráfico de drogas assim, ele tirou daquele lugar. Assim, todos os especialistas no assunto dizem que o tráfico internacional de drogas acontece pelo Pacífico, né? Principalmente pelo Equador, que graças aos governos neoliberais, hoje é um país dominado pela máfia albanesa, olha só. Assim. E os governos anteriores ao Petro. Né? Assim, Uribe a família dele era historicamente ligada ao Pablo Escobar. E o Lula tenta repetir aquele modelo de presidente fofo, né? Assim, que ele teve com o Bush Júnior, porque ele fazia uma contraposição ao presidente Chaves, né? Só que ele faz nesse contexto horroroso, onde não havia outra posição decente possível, assim, que não seja assim, uma defesa peremptória da não intervenção. Não precisa gostar do presidente Maduro. É inadmissível uma intervenção militar no país vizinho, assim, que não é uma ameaça aos Estados Unidos. Assim. E ele faz isso porque, assim, na cabeça do Lula, os interesses da JBS, os interesses dos exportadores de soja, dos exportadores de proteína animal, é mais importante que os interesses nacionais, né? Porque na cabeça dele, da equipe dele, o Brasil é um fazendão e um buraco de minério que precisa negociar isso com alguma potência. O que me chama a atenção é essa lógica de conciliação que o Lula adotou, ter chegado a esse ponto dele não se posicionar de maneira firme em relação às ameaças que uma liderança imperialista faz ao nosso continente. É um negócio inacreditável. Mais uma vez, o Lula citou a Venezuela, enfim, ao longo dos últimos dias, a não intervenção de um país estrangeiro no país, na Venezuela, mas em nenhum momento ele falou abertamente, citou os Estados Unidos por conta desse diálogo aí que ele abriu com o Donald Trump. É muito, muito preocupante, como você muito bem registra aqui para a gente. O Alexandre, eu queria já ir direto para esse tema que eu falei ainda há pouco, sobre o nosso camarada Jones Manuel, né? O Jones, que mais uma vez vem sendo vítima de ameaças de grupos
neonazistas. A gente citou aqui no programa de ontem, inclusive, essas ameaças que o Jones vem denunciando nas redes, enfim. Os advogados dele têm tomado iniciativas. Ontem tivemos uma ação, ou uma nota publicada pelo Ministério dos Direitos Humanos fazendo esse tipo de denúncia, enfim. Eu vou até ver se eu tento recuperar aqui essa nota do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Destacou que está acompanhando, né, essas denúncias e adotando as medidas cabíveis. Eu queria que você falasse um pouco como é que a gente pode avaliar essas ameaças, o que elas representam no campo político, em especial em um momento em que o Jones Manuel, o Alexandre, vem se consolidando, vem ganhando cada vez mais destaque no cenário político nacional. É muito grave o que tem acontecido, Anderson, porque o Jones é uma das melhores boas notícias que nós tivemos nos últimos anos na esquerda nacional. É um intelectual jovem, negro, nordestino, de origem favelada. É um debatedor incrível, que tem, junto com outros camaradas importantes, humilhado a direita em debates públicos. Já tem uma produção intelectual muito importante. O livro dele sobre avaliação das experiências socialistas já é um clássico, assim, né? E isso gera um incômodo enorme, tanto para essa direita, extrema-direita brasileira, quanto contra o próprio lulismo, que vê nisso uma ameaça. Assim. Por isso, eu me preocuparia muito com a segurança dele assim, nos próximos anos. Eu acho que não pode ser só uma preocupação dele, do partido dele, que é o PCBR, mas de todos nós, garantir a segurança dele, garantir assim, que ele seja uma figura protegida juridicamente, que ele consiga ter uma equipe de segurança em torno dele, assim, porque ele junto com o Glauber, talvez sejam as duas grandes personalidades que garantem uma esperança concreta de sair desse pesadelo que a gente entrou desde os anos 90. Assim. Uhum. Eu vou até colocar aqui na tela, Alexandre, vou tentar compartilhar aqui essa nota que surgiu ontem do Ministério da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Cidadania. Está aí na tela para vocês. A nota pública sobre ameaças ao influenciador e historiador Jones Manuel. Vou ler aqui, como a nota é curtinha, diz aqui o seguinte: o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, informa que está acompanhando as denúncias de ameaças dirigidas ao influenciador e historiador Jones Manuel, atribuídas a grupos neonazistas. O MDHC reafirma seu compromisso com a proteção dos direitos humanos, o enfrentamento ao racismo e à violência de ódio, bem como com a livre atuação de comunicadores intelectuais e agentes culturais. Considerando que o caso ainda está sob apuração, o PPDDH mantém interlocução com as autoridades competentes e com as partes envolvidas, adotando as medidas cabíveis no âmbito de sua atuação para garantir a segurança e os direitos fundamentais do ameaçado. Nota aí assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A gente vai continuar acompanhando, viu, Alexandre? Não é a primeira vez que o Jones Manuel é ameaçado. A gente trouxe, inclusive, aqui, na última vez, uma ameaça também por parte de grupos neonazistas. Parece que essas ameaças, inclusive, vêm de e-mails institucionais, enfim. Fato é que o Jones ele é um quadro importantíssimo da esquerda, de uma esquerda mais combativa, mais revolucionária. A gente tem que fazer aqui sempre a denúncia no Faixa Livre e proteger a integridade física do Jones e de qualquer figura, qualquer militante que seja ameaçado por esses grupos neonazistas covardes, infelizmente, aqui no nosso país. Depois que essa extrema-direita saiu das profundezas, o que a gente tem, lamentavelmente, é esse tipo de situação se reproduzindo cada vez mais no país, esse tipo de ameaça. Alexandre Vasilenskas, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez, viu, camarada? Muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre, dialogando sobre os temas importantes da política nacional, enfim, falando também sobre essa situação envolvendo o Lula e o Trump. É sempre uma alegria contar com a tua presença e as tuas análises aqui no Faixa Livre. Obrigado, uma boa terça-feira para você e meu forte abraço. Bom dia, Anderson. E alegria minha também, camarada. Um abraço. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço.
Conversamos aqui com Alexandre Vasilenskas. O Alexandre Vasilenskas, ele é psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva, ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde e militante comunista.